Olha só, o cerco está fechando e podemos ter mais uma investigação contra o governo Bolsonaro muito, mas muito em breve. Hoje, o Ministério Público, que é ligado ao Tribunal de Contas da União, quer dizer, um procurador do Ministério Público ligado ao TCU, ele fez denúncias contra o governo Bolsonaro por conta da indicação de vários militares no governo, principalmente no Ministério da Saúde, onde tem mais de 300 militares da ativa ali. E ele falou que há também a prática de mensalinho. É engraçado que quando o escândalo é do Bolsonaro é tudo inho, né? Rachadinha, mensalinho, quando é do PT é mensalão, não sei o que. O Bolsonaro ele movimenta muito mais dinheiro, mas é inho, é engraçado. Então tem o mensalinho, segundo ele, do Bolsonaro, que está comprando apoio de militares com dinheiro público, com verba pública. E enquanto isso tudo acontece, o militar, que é o ministro da Saúde, que nomeou 25 militares para a cúpula do Ministério da Saúde. Ontem eu fui ver uma foto da reunião da cúpula do Ministério da Saúde, só tinha militares, não tinha nenhum médico, não tem um médico no Ministério da Saúde. Parecia assim, reunião de pré-guerra, vamos fazer uma guerra aqui? Não, é Ministério da Saúde. O ministro Pazuello, ele disse que não, ele falou que não há militarização no Ministério da Saúde. É engraçado que quando o ministro falou isso, ele estava vestido com uma farda de militar. Quer dizer, ele disse que não há militarização do Ministério da Saúde e também começou a rebater críticas do Gilmar. O Pazuello está tentando de todo jeito se segurar, ele não quer perder a mamata, não quer largar o osso, então ele está se segurando com todas as forças. E agora teremos muito provavelmente mais uma investigação, isso vai começar a andar, e aí é da prática de mensalinho, de comprar apoio de militares com dinheiro público. Eu vou explicar qual que é a denúncia do Ministério Público, mas antes, um segundinho, curte o vídeo. Se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal. Se é contra o Bolsonaro, você é pró-Brasil, se inscreve no canal, é um segundo, é de graça se inscrever no vídeo. Quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo na página inicial, pra gente que não é inscrita no canal, para mais e mais gente, para milhares de pessoas. Essas pessoas vão entrar e vão ter acesso à verdade e também podem se inscrever, talvez você até seja um deles, então se inscreve. E aí mais gente também vai ver e vão vir aqui, mais gente vai ver e vai vir aqui, e o vídeo cresce, o canal cresce, a gente leva a verdade para as pessoas, porque o Bolsonaro, ele trabalha com base em fake news e em mentira. Então é um segundinho e de graça, não custa nada, pô, um segundo, clica. Agora, aproveita e curte o vídeo. Agora, vamos falar sobre isso. A denúncia é o seguinte: no Ministério da Saúde e em outros ministérios, tem mais de 6 mil militares no governo Bolsonaro, todos da cúpula. Cúpula, quando eu digo assim, cargos de patentes mais altas. O Bolsonaro não coloca um praça num ministério, ele vai colocar coronel, tenente-coronel, alguém de patentes mais altas. Mas no Ministério da Saúde são 325 e em alguns ministérios, até pouco tempo atrás, eram 2 mil militares, ele triplicou o número. E existe algumas práticas ilegais. Quais são? Uma, pode ser a prática de mensalinho, quer dizer, ele está pagando dinheiro público para esse pessoal que é militar da ativa, para eles ganharem mais dinheiro, maior do que o salário deles como militar, e aí eles têm apoio ao governo, porque afinal, se você está recebendo muito dinheiro, milhares de reais por mês, mais benefícios, mais toda a mamata, mais as verbas que tem acesso para roubar e não pensa que não roubam, você vai falar contra o governo? Não vai defender o governo. Então é isso. No caso, você, quando eu digo, esses militares que estão no governo, ou pelo menos a grande maioria deles, o Pazuello é um grande exemplo. Mais do que isso, o fato dele colocar gente como militar, a denúncia diz que quem diz a denúncia é o Ministério Público, não sou eu, Thiago, que não tem o princípio da impessoalidade. O que é isso? Impessoalidade é que quando alguém é presidente, governador, prefeito, quando alguém está num cargo público, essa pessoa não pode tratar esse cargo como se fosse, o cargo é meu, da minha família, que é o que o Bolsonaro sempre faz. Não, tem que ser impessoal, quer dizer, não importa se eu gosto ou não da pessoa, o cara é competente, eu vou colocar ele num cargo. Não importa se esse cara é de direita ou esquerda, ele é competente, eu acho que ele tem competência, eu vou colocar ele no cargo porque ele é competente, ele é honesto. Olha, esse cara é o maior especialista em saúde, eu vou colocar ele aqui na área da saúde. Ou esse cara é o maior especialista em combate ao desmatamento, eu vou colocar ele aqui nos órgãos de combate ao desmatamento. Esse cara é o maior especialista nisso, vou colocar ele aqui. Isso é a impessoalidade, não importa se eu gosto ou não dele, eu vou colocar. Isso era muito, mas muito feito. Eu lembro que os governos do PT indicavam inimigos. O Fachin inimigo do PT, falaram, não, mas esse cara, ele é um jurista, vamos colocar ele no STF, só um exemplo. O Fachin foi lá, rasgou a Constituição para ferrar o PT. O Bolsonaro faz o oposto, em vez de ele colocar inimigos ou de ser impessoal, ele coloca só amigos, só gente, ou é alguém da área ideológica ou é alguém que é militar.
E o fato dele automaticamente contratar pessoas por serem militares fere o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque eles não têm qualificação. O Ministério Público também pediu para o governo Bolsonaro dar esclarecimentos e vai pedir para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é quem verifica todo o dinheiro que é gasto pelo desgoverno Bolsonaro, para indicar qual é a qualificação de todos esses militares que estão em tantos cargos de alto escalão em ministérios, principalmente no Ministério da Saúde durante uma pandemia, qual é a qualificação desses 25 militares que estão na cúpula do Ministério da Saúde? Qual a qualificação dos outros 300 militares que também estão em cargos de alta hierarquia no Ministério da Saúde? Qual a qualificação deles? Porque nenhum deles é médico, nenhum deles. O próprio ministro Pazuello nunca pisou num hospital público antes de ser ministro. Depois eu não sei, que eu não acompanho a agenda dele, mas antes ele nunca tinha pisado num hospital público na vida dele. Olha aí, o cara nunca pisou num hospital público, é ministro da Saúde, no meio de uma pandemia. Pois bem, esse é o nível. Enquanto isso tudo acontece, o Pazuello, ele tá sob ataque, né? O Gilmar Mendes, eu falei aqui, com uma frase o Gilmar Mendes conseguiu derrubar o Pazuello, que é questão de tempo para ele cair. E ele está começando a tentar se defender. Olha o que ele está fazendo. Primeiro, ele tentou enfiar cloroquina a goela abaixo. Ele tentou colocar o protocolo da cloroquina para que a Fiocruz... Isso nessa semana, viu? Não é coisa de meses atrás, não. É essa semana. Ele tentou enfiar o protocolo da cloroquina a goela abaixo da Fiocruz para a Fiocruz indicar a cloroquina para todo mundo. Não conseguiu. A Fiocruz falou que a cloroquina não funciona. Depois ele voltou a defender a cloroquina mais 2 ou 3 vezes. Enquanto Bolsonaro recuou daquele jeito, falou, não tem, gaguejando, parecia um asno falando, ou um burro relinchando. O Bolsonaro falou, não tem comprovação científica de que a cloroquina funciona, mas não tem comprovação científica de que a cloroquina não funciona. E ele falou gaguejando muito, quer dizer, olha, não tem comprovação de que a cloroquina não funciona, então vamos tomar. Também não tem comprovação de que a cerveja não funciona, então vamos beber cerveja. Não tem comprovação de que o chá de cogumelo não funciona. Vai todo mundo, então, ficar doidão de cogumelo. Não tem comprovação de que é um argumento burro. E o gado gosta, o gado adora esses argumentos, porque o gado é burro, né? Senão não chamaríamos de gado. Pois bem, e o próprio Bolsonaro, ele recuou porque ele falou, não recomenda a cloroquina. Antes de falar isso tudo, ele falou, não recomenda a cloroquina. Recomendo que você vá para o seu médico. E o seu médico receita o que quiser e você vê com um médico. Ele falou isso, ele teve que recuar porque ele tá com medo de ser julgado por genocídio. Tá. Enquanto ele falava isso, recuava, o ministro da Saúde falou, não, Pazuello, não, recomendo sim a cloroquina, e tentava enfiar a goela abaixo o protocolo da cloroquina. Mais do que isso, o Pazuello negou a militarização e falou, não, todo mundo que tá aqui é extremamente competente. O fato de que são todos militares é pura coincidência. Ele não falou com essas palavras, mas ele falou que não. Ninguém foi contratado no ministério por ser militar. Não. Eles estão aqui porque eles são competentes. Ele falou, vai falar que os 5 mil funcionários, palavras do Pazuello, do ministro da Saúde, vai falar que os 5 mil funcionários do Ministério da Saúde são genocidas? Não são. Vai falar que os 25 militares são genocidas? Não são. Nós estamos fazendo um trabalho, o Gilmar Mendes tem que vir aqui e ver o trabalho que estamos fazendo, e aí depois, se ele quiser criticar, eu até aceito alguma crítica dele, mas antes disso, não. Olha só, o trabalho que eles estão fazendo é o seguinte, o Pazuello, a primeira coisa que ele fez quando ele entrou, capacho do Bolsonaro que ele é, capacho por dinheiro, claro, o Pazuello, ele entrou e ele omitiu o número de mortos. Aí depois ele queria mudar a contagem de mortos, estratégia que foi uma estratégia tão assim, engenhosa que o Donald Trump começou a copiar, tentar copiar nos Estados Unidos. Ele está mudando a contagem de casos e de mortos para diminuir. E o próprio Donald Trump falou que testar não adianta nada, o bom é não testar ninguém. Afinal, se não testar, não tem morte. Como é que você vai falar que 1.000 pessoas morreram por coronavírus se não teve nenhum teste? Aí não teve nenhuma morte. Pois bem, o Donald Trump está copiando a estratégia que o ministro tentou fazer aqui, que é mudar a contagem, mudar a contagem também de casos, omitir sempre o número de mortes, coisa que está sendo feita até hoje. Eles colocam o número de recuperados como se fizesse alguma diferença em vez do número de mortes, e acabar com toda a transparência, com toda e qualquer transparência no Ministério da Saúde. Mais do que isso, também nessa semana, o Pazuello, para agradar o Bolsonaro, falou que o correto não é testar. Engraçado, o mundo inteiro disso, para acabar com a pandemia, para que possa reabrir tudo, comércio e tal. Uma coisa, lockdown. Faz lockdown,
Se o Brasil tivesse feito o lockdown em março, em abril já estava tudo reaberto. Fazer o lockdown e testar tudo, em abril já estava tudo reaberto, mapeava onde tem caso, onde não tem, faz lockdown só nesse bairro, lockdown só naquele bairro, só nessa cidade, só naquela, fecha a fronteira aqui, fecha a fronteira entre os estados ali, tal, já estava tudo reaberto, a economia já estava bombando, não tinha 87 milhões de desempregados, não tinha nada disso. Mas, não. Pois bem, não. Aí o ministro Pazuello falou que a testagem não serve para nada e que não é prioridade do Ministério da Saúde. Então ele vai contra tudo que todos os cientistas falam. E aí, essa discussão sobre ciência é uma coisa que é isso que pra mim às vezes falta no pessoal da esquerda, que é brio. O cara vê uma coisa errada e fica indignado, que eu fico. Porque, olha só, o mundo inteiro, cientistas, estudaram a vida inteira. O cara estuda medicina. No Brasil são 5 anos, tem países que são 7, 8 anos. Aí, ou biomedicina também, 7, 8 anos. Aí ele faz uma pós, aí ele faz doutorado, aí ele faz não sei o quê. Cara que tá estudando há 20 anos só naquilo, infectologistas e tudo mais. Aí eles falam, olha, em qualquer pandemia, e nessa não é exceção, porque já foi provado que não é, o mais importante é você fazer a testagem, fazer o isolamento, depois você mapear onde tem mais casos por bairro, se conseguir fazer o mapeamento por rua, melhor ainda, assim, o mais próximo possível de onde estão os casos, de onde as pessoas morreram, de onde tem gente infectada, de onde tem gente que já foi curada, testar, fazer o isolamento, nem que seja, vamos fazer o lockdown num bairro. A Coreia fez muito isso, faz até agora. Esse bairro tem alguns casos, vamos fazer lockdown nesse bairro, vamos fechar a fronteira desse bairro com os outros. Mas o cara desse bairro trabalha em outro bairro. Ou ele trabalha de casa, ou avisa pro chefe dele que ele não tá indo, porque é uma pandemia, não dá pra ficar bom pra todo mundo. Mas reabriram, aí eles conseguem reabrir. Todo mundo fala isso. Aí vem um bolsonarista e fala, não, esses cientistas, pra que eu vou seguir a ciência se a minha opinião, a opinião de um cara que nunca estudou porcaria nenhuma, um cara que tem um guru que acha que a Terra é plana em pleno 2020, quer dizer, um completo imbecil, um completo asno, a minha opinião vale mais, dane-se a ciência. Aí não dá, aí realmente não dá. Então, vai ter investigação sobre o número de militares no governo, sobre o fato de que eles são contratados apenas por ser militares e sobre o fato de que o Bolsonaro está gastando milhões, aí é milhões, imagina 6 mil militares, imagina que cada um deles ganha 5 mil por mês, ganham bem mais. 6 mil militares vezes 5 mil reais por mês, pô, quanto dinheiro que o Brasil não está gastando, são 30 milhões por mês, só de fazer de cabeça aqui, 30 milhões por mês de dinheiro público que é para o Bolsonaro comprar alguns militares, mas eles ganham muito mais de 5 mil. E quando alguém ganha 5 mil, os direitos trabalhistas e tudo mais, gasta muito mais para a União contratar esse pessoal. Então, olha só, fora a mamata, fora os privilégios, fora as verbas que eles têm acesso, só o Pazuello tem acesso a verbas de mais de 100 bilhões de reais. Olha só, para onde está indo esse dinheiro? A gente vê que os estados e municípios estão desviando muita verba por conta da Covid-19. Imagina o Ministério da Saúde de Jair Bolsonaro, quantos bilhões não estão sendo desviados. Só imagina. Então, tem tudo isso acontecendo. E hoje, até coloquei no Plantão Brasil, vai no aplicativo, tem o link no primeiro comentário, ou vai no site plantãobrasil.net, tem uma notícia de que a Associação Brasileira dos Infectologistas, eles disseram para parar com a cloroquina imediatamente. A droga mata, a cloroquina mata. Para o Bolsonaro é fácil receitar cloroquina, porque o Bolsonaro faz 3, não são 2 não, são 3 eletrocardiogramas por dia. A cloroquina mata do coração. Inclusive eu tenho conhecido amigo de amigo que morreu do coração, tava no hospital com Covid-19, saiu do hospital, quer dizer, teve alta, falou, pô, tô melhor, continuou tomando a cloroquina e morreu de ataque cardíaco. E tem muita gente que está morrendo de ataque cardíaco. E aí, se o cara não está no hospital, não conta como morte por Covid, conta como morte por ataque cardíaco. Olha só, talvez seja isso que o Bolsonaro quer. E ele tem uma ambulância no Palácio do Alvorada ou no do Planalto, em qualquer palácio que ele esteja trabalhando ou lá fazendo nada na casa dele, no Alvorada, tem ambulância 24 horas por dia para o Bolsonaro e tem 3 eletrocardiogramas por dia que ele faz. Eletrocardiograma é aquele exame para ver como que está o seu coração, as funções e tudo mais. Por quê? Porque a cloroquina mata de ataque cardíaco. É isso o que está acontecendo. E o Bolsonaro continua falando, mas não tem comprovação de que não funciona. Pô, se é assim, bebe vodka. O presidente da Bielorrússia, ele falou que ia curar a Covid-19 com vodka. Ele falou, vodka cura. O engraçado, é um cara louco, é um ditador,
Ele falou, eu vi a entrevista, ele falou a mesma lógica do Bolsonaro, ninguém não tem comprovação de que a vodka não cura. Enquanto eu não provar o contrário, para mim a vodka cura, e aqui o país todo mundo bebe vodka, não vai ter. Morreu um monte de gente lá até agora, ele tá fazendo igual o Bolsonaro, não tá testando ninguém e tá insistindo em reabertura. Essa situação em que o Brasil tá, a situação desse nível, desse cara da Bielorrússia. Essa é a nossa situação. Você quer ajudar a lutar contra isso? Um segundinho, se inscreve no canal, aproveita, compartilha o vídeo e vamos pra cima deles, vamos, sem covardia aqui, vamos pra cima deles, dá um empurrão que eles vão cair. Falou.